Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 3 de setembro e com os seguintes destaques. Seleção brasileira vence Chile por 1-0 em mais uma atuação deplorável do time de Tite. Projeto do Flamengo na Europa é apresentado e tem boa avaliação no Conselho de Administração do clube. Aqui na Europa, técnico português reclama falta de tempo para treinar e critica 3 jogos em uma semana. Após insultos raciais no jogo entre Inglaterra e Hungria, primeiro-ministro britânico pede fortes medidas para erradicar de vez comportamentos vergonhosos. Os números de Cristiano Ronaldo, recentemente quebrando mais um recorde em sua carreira. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam o Corinthians contratando medalhões em meio à maior crise financeira de sua história e também a não liberação de jogadores brasileiros por clubes europeus para a CBF. Antes de mais nada, convido você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o craque português Cristiano Ronaldo superando mais um recorde em sua carreira. O jogador agora tem 111 gols pela seleção portuguesa, sendo o maior marcador em seleções na história do futebol mundial. Vamos destacar esse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Agora vamos para o nosso bate-papo, eles já estão prontos, como sempre, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Começa contigo, hein, Moraes? E o primeiro assunto que eu quero abordar com você é essa situação do Corinthians, contratando em série vários jogadores em meio a uma crise, olha, que não tem limite, sem Moraes. Olha, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Sobre esse tema aí, eu acho até que o mundo do futebol, ele está eternamente em crise. Eu não estou falando de crise na Inglaterra, na Alemanha, não é por aí. Estou falando, por exemplo, que a gente já destacou aqui nesse programa, a crise do Barcelona, que é uma crise séria, complicadíssima, para que o Barcelona consiga se reencontrar no cenário financeiro do futebol do mundo. Aqui no Brasil, a gente já colocou também nesse programa que o Atlético Mineiro, com uma dívida enorme, o Atlético Mineiro continua trazendo jogadores caros, é provavelmente um dos 3 maiores caros grupos de jogadores do futebol brasileiro. Tem um técnico que é caro, aí trouxe agora o Diego Costa, ele que é brasileiro, naturalizado espanhol, que defendeu a seleção da Espanha, que também não veio por qualquer dinheiro. Já tem o Hulk lá, tem um monte de jogador argentino, chileno, além dos brasileiros que estão inflacionando também esse mercado da bola. E agora é a vez do Corinthians paulista. Quando o Duílio Monteiro Alves, o novo presidente, foi eleito, ele disse que o Corinthians ia viver com o tamanho das pernas que tem, que não ia inflacionar, que não ia trazer jogador só pela vontade de trazer. Aí agora anuncia o William, brasileiro que jogou na Inglaterra, que agora está de volta aqui ao futebol brasileiro e já chegou. O William chegou muito caro para o time do Corinthians. Como é que você pode acreditar no presidente que diz uma coisa na posse e faz outra depois? Então é por isso que a dívida, que é quase que impagável
do time do Corinthians Paulista, ela vai aumentar muito mais. E vou dizer uma coisa, se fosse essa dívida na Europa, a justiça já tinha mandado bloquear tudo e até fechar o clube se fosse necessário, viu, Júnior? Olha, Moraes, isso pode acontecer com qualquer clube. Você tem grandes clubes na história do futebol do Brasil, não só do Brasil como do mundo, que vez ou outra passam por uma situação complicada, mas chegar ao ponto do que um Barcelona aqui na Europa chegou, o Corinthians no Brasil, mais precisamente em São Paulo, com a dívida incalculável, né? Esse momento por qual o clube chegou, né? Está aí presente, é fruto de uma administração, né? Ou administrações, de forma, né? Na verdade são administrações, não é só uma administração, para lá de responsável. Não é normal isso, não é nada normal. Você vê clubes da grandeza de um Corinthians passar por uma situação como essa. Agora eu repito, essa situação existe porque os clubes não querem ter o pé no chão. Ah, mas a torcida vai cobrar. Não interessa, o Flamengo vivenciou essa realidade e segurou a onda, né? Parou de investir, pagou primeiras dívidas, tem que ser assim, não tem como. Ou faz isso, ou é a falência do clube. Isso pode acontecer sim, muita gente duvida, mas um clube pode ir à falência. Ainda mais com a situação que o Corinthians vive e outros clubes, como o Atlético Mineiro, que está contratando aí, fazendo estádio, mas todo mundo sabe, na mão de mecenas. E como a gente abordou no outro programa, mais cedo ou mais tarde, esse valor será cobrado. E não vai ser R$1 apenas não, hein? Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, qual a sua opinião com relação a essa questão do Corinthians? Ao ser empossado em janeiro deste ano, o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, Duílio Monteiro Alves, definiu a inarredável premissa de sua gestão: austeridade e pés no chão. Na justificativa do novo ideário corintiano, a insustentabilidade gerada por subsequentes e frustrantes políticas de gastança com o departamento de futebol, além do inexorável passivo gerado na construção do estádio Itaquerão. Passados 7 meses, eis que os tais pés no chão prometidos por Monteiro Alves, decorrentes da inadiável repactuação do colossal rombo nas finanças do clube, criaram asas para, como em outros carnavais, o manjado voo de sempre, destinado a compensar o insucesso de um elenco pouco qualificado e a dar sinais de tentador namoro com o Z4 do Brasileirão, no retorno aos indesejados marcos da Série B. Distante da Libertadores e eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, bateu o desespero em sua fiel galera e as pressões, com roupagem de ameaças, assumiram nível pandêmico no turbulento cenário do Corinthians. Entre Jair Ventura, Thiago Nunes, Fábio Carille, o interino Osmar Lossi e o atual Silvinho, a saga de treinadores pouco ensejou de positivo, salvo o tênue avanço nos últimos 30 dias, mais ou menos, notadamente por conta de um recheado grupo de jogadores incapacitados de entregar resultados e títulos exigidos pela segunda maior torcida do país. O Corinthians passou ao patamar de saco de pancadas, com breves respiros e inexpressivas conquistas no Paulistão. Entre doloridas pauleiras, as goleadas sofridas para o Flamengo, acrescidas da irônica realidade ao segurar heróico empate com o Internacional em Porto Alegre no começo do ano e garantir o bicampeonato ao rubro-negro de Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e companhia. A par das desditas das 4 linhas decorrentes de uma equipe cheia de furos, o inferno da dívida insolúvel faz tempo empurrada com a barriga, em particular pelo arrogante e atrabiliário André Sanches. Concretamente, o Clube do Parque São Jorge, promovido a dono do moderno estádio de Itaquera, na zona oeste paulistana, com financiamento bilionário pendurado na Caixa Federal, tem um histórico de políticas de pés enfiados pelas mãos,
E apesar das juras do empossado presidente deste ano, de austeridade e pés no chão, acaba de voltar à velha intemperança de sempre, de administrações a priorizarem o jogo para a galera, a base do devo, não nego, mas pago quando puder, se puder. O Corinthians acaba de contratar Giuliano e Roger Guedes e repatriar Renato Augusto e uma façanha até bem pouco impensável, o Willian, saído fazia muito tempo de sua base para a exitosa e longeva carreira europeia Chelsea à frente, além de figura carimbada da seleção brasileira em recentes competições internacionais. Os citados profissionais de inquestionável qualidade técnica acabam de chegar com a incumbência de o timão dar a volta por cima e se habilitar pelo menos no Brasileirão a uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Beleza? É com isso que a Fiel sempre sonhou. E palmas para o presidente do Ilha, o que ele merece. Ocorre que paira no ar a pergunta estraga prazer a se contrapor às perspectivas de ansiado sucesso. E a conta de contratos, com certeza milionários, de Renato Augusto, Giuliano, Roger Guedes e Willian? Em tempo de notória pindaíba corintiana, na hora H do vamos ver, vai sobrar para quem, Antônio Júnior? Olha, Antônio Manuel Góes, como essa diretoria, o seu presidente, o Duílio Monteiro Alves, está demonstrando que tudo aquilo que ele disse na sua posse foi apenas da boca para fora, nada de pés no chão, pelo contrário, saiu contratando porque o Flamengo tem um time, tem um elenco maravilhoso, o Atlético aí também montando um forte elenco, o Palmeiras, o Corinthians não pode ficar atrás, essa torcida não vai aceitar, pelo amor de Deus, não dá para, você não pode, isso é brincar de administrar um clube, porque é uma falta de compromisso total, de seriedade total. Como é que um clube vive a situação por qual o Corinthians passa e sai contratando? Porque vamos contratar, porque o clube vai ganhar, né? Pode chegar bem no Campeonato Brasileiro e aí vai arrecadar com isso, ok, mas e aí? E essas contratações? E os salários, altos salários? Ou alguém acha que o Williams vai ganhar muito pouco, que o Renato Augusto também vai ganhar pouco, enfim, né? Os outros jogadores foram contratados. É uma irresponsabilidade total. Mas um outro assunto que eu quero abordar com vocês é essa situação envolvendo a seleção brasileira, agora para essa fase das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, vários jogadores, né, da Premier League, também do futebol russo, 12 jogadores, se não me engano, no total, não serão liberados para a seleção. Isso se deve a quê? Não seria uma falta de prestígio da seleção brasileira também? Ou seja, tem outros fatores, mas essa situação da CBF, com vários escândalos, né, com só notícia ruim a respeito dessa entidade, isso também não colabora para essa situação, Moraes? Olha, Júnior, eu acho muito bom que você traga esse tema, esse segundo tema aqui para a nossa conversa no PB Desporto, porque ao tempo em que clubes da Inglaterra e da Rússia vetaram jogadores para a seleção brasileira, que vai jogar 3 jogos aí seguidos pela Copa ou pela fase de classificação para a Copa do Mundo do Catar. E com mais um detalhe, é que a Itália e a Espanha também ensaiaram até a possibilidade de alguns clubes de não liberar também jogadores. Para mim, eu acho que foi o melhor momento que isso poderia acontecer. E sabe por quê? Que se não tivesse o veto, o Tite não convocaria os jogadores que vieram da seleção pré-olímpica campeã nos Jogos lá de Tóquio. O Tite manteria as mesmas convocações, os mesmos jogadores viciados e que o Tite ele não consegue tirar do time. E tem mais um detalhe, quando você tem essa convocação do Tite, você já garante
que vai se classificar para a Copa do Catar. Agora, eu pergunto, e será que ganha a Copa do Catar? O Tite perdeu agora, numa competição curta, a Copa América, no Rio de Janeiro, o título para a Argentina. O Tite não sabe mexer numa competição curta. Tá certo? Quando isso acontece, ele perde, como vai perder novamente o título na Copa do Catar. Uma competição longa, como eliminatórias da Copa do Mundo, quase 2 anos, ele vai empurrando com a barriga e tudo mais. Agora, fica aqui a minha pergunta. Ele convocou essa seleção e vai usar os jogadores que foram convocados? Nesse grupo tem 5 jogadores que ainda não vestiram a camisa da seleção brasileira. E quanto à CBF desmoralizada do jeito que é, questionar a FIFA, a não liberação dos jogadores da Inglaterra, da Rússia, não vai dar em nada. Eu acho que não vai dar em nada. E a CBF deveria ficar no lugar dela, incompetente como é, para fazer a gestão do futebol, e deixar que o Tite convoque jogadores diferentes e que escale esses jogadores para que a gente possa ter mais confiança nessa seleção brasileira, viu, Júnior? Sim, Moraes, mas se o problema fosse apenas esse, né? Tudo bem, você vai possibilitar, essa situação possibilitou que outros jogadores atuem pela seleção brasileira. Mas o problema não é só esse. A questão aqui é a imagem, né, a realidade dessa entidade chamada CBF. O futebol brasileiro cada vez mais não levado a sério, porque nós temos inúmeros casos, como você bem sabe, Antônio Manuel Góes e todos que nos assistem aqui, da imagem para lá de arranhada, desmoralizada de uma CBF envolvida em escândalos com presidentes, né, em outras administrações recentes, e isso, claro, tem influência no futebol. Agora, falando do futebol em si, o senhor Tite, né, não adianta você apenas, agora de forma inusitada, né, alguns jogadores tendo oportunidade, alguns jogadores tendo chance de atuarem pela seleção, como foi o caso nessa vitória de um jogo para lá de... A gente vai abordar daqui a pouco aqui na sequência do PB do Esporte, uma atuação para lá de fraca contra o Chile. A questão não é essa, né? Só de dar chance. O esquema de jogo do Tite também, você não vê nada de novo. Não vê, é um futebol pobre, para lá de pobre, né? Muito pobre. Mas a gente vai avaliar essa questão na sequência do PB do Esporte, falando mais da parte técnica, da parte tática do time do Tite. Antônio Manuel Góes, aí no Rio, para você, como você enxerga essa questão dos clubes da Europa não liberando jogadores? Agora foi um recorde, né? Um número para lá de grande, jogadores que não foram liberados para atuarem na seleção brasileira. Curto e grosso, Antônio Júnior. Os 7-1 sofridos diante da Alemanha em 2014 proporcionam, 7 anos depois, homeopático efeito negativo para o futebol brasileiro, para além de efêmeros troféus em competições continentais do tipo engane que eu gosto. Na contramão da enxurrada de nossos jovens talentos importados por clubes europeus, prova de que um dos mais reconhecidos celeiros de craques continua aqui, a CBF viu implodir uma penca de cartolas a partir de Ricardo Teixeira e o ex-sogro, o chefão honorário Avelanche, banidos do esporte mundial por roubalheira na entidade nacional, na FIFA e até no Comitê Olímpico Internacional. Sem falar dos substitutos Marim, preso nos Estados Unidos, e Del Nero, que, embora oficialmente defenestrado, segue dando as cartas por aqui, representado pelo embolorado Coronel Nunes, que substituiu o desqualificado Rogério Caboclo, um psicótico assediador sexual de funcionárias da Confederação.
Por conta desse festival de horrores, clubes europeus aos quais estão vinculados vários jogadores convocados pelo treinador Tite para os jogos das eliminatórias da Copa de 2022, simplesmente se negaram a liberá-los e se o fazem, ainda que para jogos em datas FIFA devem contar com algum respaldo legal. A que ponto chegamos, Antônio Júnior? A respeitabilidade da oficialmente maior instituição do futebol brasileiro, desculpe a expressão chula, está mais por baixo do que bunda de sapo. Mas não há a menor dúvida, Antônio Manuel Góes, que este festival de horrores que você mencionou muito bem soma e muito para a imagem negativa da Confederação Brasileira de Futebol e, consequentemente, da Seleção Brasileira. Isso não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. Tem gente que tem opinião, não, que isso não abala, que não interfere para outras questões, mas isso é uma coisa nítida. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. Em reunião realizada na noite dessa quinta-feira, 2 de setembro, o projeto de internacionalização da marca Flamengo na Europa foi apresentada e teve ótima receptividade, inclusive com opositores e com direito a aplausos. Agora, o próximo passo do Flamengo é assinar com o banco, captar investimentos e preparar a documentação para colocar o nome do clube aqui em Portugal. O clube vai fechar com o banco e buscar investidores, buscar 50 milhões de euros, algo em torno de 307 milhões de reais, com investidores para colocar o projeto, concretizar o projeto. O nosso Antero Arcanjo está disponibilizando para vocês imagens aqui do estádio do Clube Desportivo Tondela, um clube que tem um estádio com 5 mil lugares, para 5 mil espectadores. Ele foi fundado em 27 de maio de 2008 e o clube, desde que subiu à primeira divisão em 2015, está permanecendo, está na primeira divisão desde então. É uma cidade muito bonita, como também vocês podem conferir nas imagens, e que fica no distrito de Viseu, aqui na região norte de Portugal. Uma bela cidade com boa estrutura e um estádio também, apesar de pequeno, muito bem, muito confortável. O estádio do Clube Desportivo Tondela, o Flamengo aí procurando fechar, colocar essa sua ideia de internacionalizar a marca Flamengo aqui em Portugal e, pelo que tudo indica, está muito próximo. Nas últimas do PB Desporto, falando da seleção brasileira, que derrotou o Chile nessa quinta-feira pelas eliminatórias para o Mundial do Catar. 1-0, o gol do Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, na segunda etapa. Mas, mais uma vez, um futebol abaixo da média da seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo, quando a seleção praticamente não fez nada, não produziu, não criou jogadas. No segundo tempo foi um pouco melhor, mas ainda assim o Neymar, sem jogar praticamente nada do seu futebol, sem mostrar nem um pouco do seu talento. 2 laterais que todos sabem estão abaixo da média da história da seleção brasileira, o Danilo e o Alessandro. Um Brasil que já teve tantos laterais de renome, laterais como Nelinho no passado, Leandro, mais ainda na seleção brasileira, na sua primeira conquista em 58, o Nilton Santos, Júnior,
naquela Copa do Mundo de 82, assim como o Leandro, enfim, vários laterais, o próprio Cafu, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, e você hoje vê o Brasil com 2 laterais que não apoiam, 2 laterais bem abaixo da média, assim como outros jogadores para lá de criticados, né? Jogadores que não são protagonistas nem em suas equipes. E o Brasil, com futebol muito pobre, conseguiu a 7ª vitória, né? 7 jogos, 7 vitórias nas eliminatórias, vai à Copa do Mundo, mas uma seleção do Tite que deixa muito e muito a desejar com futebol que em nada tem a ver com as grandes seleções do futebol brasileiro. Já aqui na Europa, Cristiano Ronaldo batendo mais um recorde, 111 gols pela seleção portuguesa. Ele passa a ser agora o maior marcador por seleções na história do futebol mundial. Ele superou o recorde do iraniano Ali Daei nos 2 gols que o Cristiano Ronaldo marcou. Ele estava empatado com 109 gols. E na vitória diante da Irlanda, de virada por 2-1, a Irlanda fez o primeiro gol, Portugal só foi fazer o seu primeiro gol aos 88 minutos, já no término do jogo, com Cristiano Ronaldo, e ele mesmo, já nos acréscimos, decretando a vitória, o segundo gol dele, o da vitória de Portugal, na qualificação para o Mundial do Catar, e chegando, quebrando mais um recorde na sua carreira. Aliás, o Cristiano Ronaldo já recebeu o certificado do Guinness World, né, como recordista, como o maior marcador de seleções na história do futebol mundial. E para terminar essa edição do PB Desporto, mais uma vez a gente tem que falar de um caso de racismo. Mais uma vez, um fato para lá de lamentável. Na Hungria, os próprios torcedores da Hungria já tinham cometido atos de racismo na Eurocopa, nos jogos realizados em Budapeste, na Hungria. Dessa vez, na qualificação para o Mundial do Catar, o jogo da Inglaterra com a Hungria, em Budapeste. Mais uma vez a torcida gritando, né, chamando os jogadores, né, e os 2 alvos principais foi o Sterling, como também o Jude Bellingham, com palavras como macaco e outras mais, enfim. O Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, inclusive, cobrando veementemente da FIFA uma punição severa para acabar com atos, como ele mesmo colocou, comportamentos vergonhosos. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vai também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.